Olá, gente. Boa noite para quem já está aqui. Então, nós vamos começar hoje a aula online, que está vinculada ao programa Prosperamente, onde a gente vai falar daquilo que já foi falado no workshop para quem participou, mas aqui, ao vivo, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco mais, de inclusive tirar algumas dúvidas de vocês sobre crenças financeiras, sobre os medos, né? E e até, se houver tempo hábil, aí fazer alguma parte da ferramenta com alguém que estiver disponível e que quiser se voluntariar. Alguém aí quem está aí, a Jane e a Vânia, alguém pode me responder se o som está chegando bem para vocês e se a imagem também está chegando bem? Que não, a Vânia, eu vi que está sem microfone. Se vocês puderem me responder pelo menos pelo chat para me dizer se o som tá legal e se a imagem está chegando bem, eu agradeço. Sônia, você que está me vendo aí, que eu estou te vendo, você pode me dizer se está ok a imagem, tá? E o som? Se você está ouvindo bem? Eu não estou te ouvindo. Tá. Tudo bem. Tá ouvindo Tudo bem? bem, Luciana? Tudo bem? É Tudo que a minha ótimo. reunião vai começar às 7h30, daí eu tô esperando as meninas chegarem, ainda dá tempo de... Aproveitou para dar uma passadinha aqui, né? Claro, vamos aproveitar enquanto não chega o pessoal. Então, vou começar já, tá? Quero começar cedinho, em ponto, para a gente não tomar muito tempo de cada uma. Antes de... Eu sei que aqui tem muita gente que já me conhece, ou que já foi meu coach, ou já foi aluno em alguns programas que participo, mas vão ter pessoas também que não conhecem meu trabalho, que estão aqui através do grupo do workshop do Prosperamente, né? Então, eu queria me apresentar primeiro. Sou Luciana Velasquez, eu sou coach, a minha área de atuação é no coaching de negócios, só que sempre buscando o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Meu trabalho é ajudar pessoas a empreender nos seus negócios, a realizar suas metas profissionais e financeiras de maneira mais rápida, através do autoconhecimento, das ferramentas de planejamento e da metodologia do coaching. Isso é o que eu faço no meu dia a dia. Por que eu escolhi essa área e não outras tantas que tem aí? Afinal, um coach não precisa ser especialista em nenhuma área. Eu brinco sempre que eu sou empreendedora desde criancinha, né? Então, nasci e cresci numa cidade do interior, e onde eu via que as mulheres sempre eram donas de casa, algumas professoras e tal, e nada contra as professoras, mas eu via uma relação de dependência, né? E eu sempre quis, então, ser independente, ser dona do meu nariz, ser dona do meu dinheiro, dona do meu negócio. E o meu caminho, minha jornada sempre foi no empreendedorismo. Por que eu criei esse trabalho com crenças financeiras, e especificamente com crenças? Porque uma das minhas especialidades dentro do coach é, é justamente o trabalho com as crenças. Eu fui buscar isso mais profundamente porque eu entendi que um processo de coaching sem trabalharmos as crenças que fazem com que nos comportemos de determinada maneira, não teria efeito, né? Não teria efeito transformador verdadeiro. E, especificamente na área das crenças financeiras e sobre sucesso, porque entendendo a mim mesma, procurando entender os meus próprios padrões de comportamento e os de muitas outras pessoas que eu via, com incrível potencial, às vezes, de realização, mas não obtendo os resultados que gostariam, eu percebi que o que mais pegava ali, que o que mais fazia com que
elas não conseguissem se desenvolver, inclusive eu mesma, era justamente os pensamentos, ou seja, as regras que elas tinham em relação a dinheiro e sucesso. No meu caso, eu percebi que eu sempre fui uma pessoa que conseguia fazer uma geração de dinheiro boa, grande até, bem interessante para o mercado, tal, que muitas pessoas gostariam de ter. Mas, porém, eu não tinha uma mente próspera. Eu me relacionava com dinheiro de uma maneira diferente da que eu me relaciono hoje, depois que eu aprendi o que eu vou passar para vocês hoje, ou pelo menos parte disso, tá? E isso me causava um efeito de altos e baixos, me causava uma certa frustração em relação aos meus resultados práticos e crescentes, né, em relação àquilo tudo que eu queria. E é por esse motivo que eu fui estudar tão mais aprofundadamente a relação das pessoas com dinheiro, a relação que existe entre as crenças financeiras e de sucesso e os nossos resultados na prática. E é isso que eu quero apresentar hoje. O início desse processo de multiplicar isso foi o workshop pelo WhatsApp, hoje essa aula, e ainda vou fazer várias ações no sentido de conscientizar e de dar condições de que cada um possa identificar, mesmo que basicamente, as suas principais travas em relação a dinheiro e sucesso, ressignificar esses pensamentos, trocar por outros, né, para que possa, então, prosperar, construir o seu futuro desejado, avançar em direção às suas metas, à sua realização profissional, financeira, que acaba refletindo também nas outras áreas da vida, né, com uma vida equilibrada financeiramente, próspera, você pode ter um relacionamento familiar, amoroso muito melhor, porque você não tem as preocupações que a falta de dinheiro e que a falta de sucesso trazem. Então, te convido a ficar comigo pelos próximos 20 minutinhos aí, onde a gente vai conversar, então, sobre padrões de comportamento que eu identifiquei aqui, como sendo padrões limitantes e as crenças relacionadas a eles, tá? A partir de agora, oi, Márcia, a partir de agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Nessa ferramenta aqui a gente tem total interatividade, tá? Eu vou bloquear por enquanto os microfones de todos, mas a qualquer momento, quem tiver dúvidas sobre o que eu estou falando, pode fazer perguntas através do chat ou abrir seu microfone e falar com a gente aqui, que a minha intenção é tornar isso aqui, esse momento mais interativo possível, para que todos possam realmente tirar suas dúvidas e aproveitar isso aqui, saindo dessa aula hoje, podendo colocar em prática o que a gente aprendeu. Então, agora eu vou pedir que só alguém me responda pelo chat se está conseguindo ver minha tela, para que eu possa começar o conteúdo de hoje. Tá tudo tranquilo, Luciano. Tá aparecendo. Bom. Ótimo. Perfeito, vamos começar então. Bom, então vou ter que bloquear aqui os... Bom, gente, prosperidade e sucesso é medido como? Através do nosso resultado, tá? Então, a gente está satisfeito com aquilo que tem profissionalmente ou financeiramente, a partir do quê? Dos nossos resultados. É isso que, de fato, a gente deseja construir. Ninguém quer trabalhar mais para ter mais dinheiro só, ou ninguém quer prosperar para ter uma pilha de dinheiro. Nós queremos o que esse dinheiro vai nos propiciar, né? Então, e a gente mede isso através dos nossos resultados. Se a gente não está tendo aquilo que a gente gostaria, a gente tende a se sentir um pouco insatisfeito. E se a gente está conseguindo alcançar nossas metas profissionais e financeiras, naquela área, pelo menos, a gente tende a ficar mais satisfeito. E como é que esse resultado é gerado? A imagem que você está vendo agora
é a imagem do ciclo da geração de resultados, tá? Como é que isso funciona dentro da nossa cabeça? Em primeiro lugar, eu preciso entender, anote aí, né? Nós criamos internamente aquilo que nós experimentamos externamente. Então, o momento que você vive hoje, falando aqui de financeiro e profissional, ele foi criado por você através das suas crenças que geraram sentimentos em relação a isso e que fizeram que você se comportasse de determinada maneira, ou seja, tomasse determinadas decisões. Então, todo o resultado que você tem agora, ele foi decidido, né? Ele foi criado através das coisas que você acredita sobre aqui o que a gente está falando, profissional e dinheiro, né? Sucesso e realização profissional. Então, olha para o teu resultado hoje, vê se você está contente, feliz com o resultado que você está gerando, e mesmo que você não esteja totalmente satisfeito, você pode olhar para o seu caminho e perceber que você está crescendo, você está avançando, e isso vai te dar satisfação, mesmo que você não tenha chegado ainda onde deseja. Mas, por outro lado, você pode olhar para os seus resultados agora também e perceber que não está tão satisfeito conforme as coisas estão andando. O mais importante é entender que resultado não é falha, ou defeito, ou sorte, ou alguma coisa. Ele é sempre resultado da estratégia que você usou. E mais que isso, que essa estratégia, ela foi determinada por aquilo que você acredita. Então, funciona mais ou menos como está representado na tela. O resultado é a parte final, tá? Ele é criado pelas nossas crenças, que podem ser positivas ou negativas em relação ao quê? Aquele resultado que a gente deseja. Nós podemos ter crenças que são extremamente positivas, mas não para o resultado que a gente deseja. E nós, assim como podemos ter crenças que são negativas, tá? E que vão nos levar a um resultado também diferente daquilo que a gente imagina. Então, as crenças positivas, elas são sempre positivas ou negativas em relação a algo, nenhuma crença é totalmente positiva ou totalmente negativa, ela sempre é positiva ou negativa em relação à nossa meta, e ela gera, a partir daquele, a crença, né, ela é um pensamento, uma verdade absoluta, ela é uma coisa que é um pensamento carregado de emoção. Então, esse pensamento carregado de emoção e que a gente aprendeu como sendo a única verdade sobre aquilo, gera um sentimento positivo ou negativo, também em relação à nossa meta, tá? Os sentimentos, eles vão ser originados daquilo que nós pensamos. O mais importante, então, é como você se sente em relação a determinada coisa. A gente já vai entender mais quando olhar um pouquinho dos comportamentos. E esse sentimento, positivo ou negativo, faz com que a gente tenha determinado comportamento, também positivo ou negativo, em relação à nossa meta, o nosso resultado, tá? Não quer dizer que nosso comportamento seja sempre ou totalmente negativo ou totalmente positivo. Ele é positivo ou negativo em relação à nossa meta. Então, se você não está tendo ainda os resultados positivos que você deseja, a chave disso tudo está naquilo que você acredita sobre as atividades que você deve fazer para ter esse resultado. Só que crenças são processos emocionais inconscientes. Então, se a gente soubesse qual é a nossa crença, facinho assim, a gente conseguiria evitar, modificar essa crença com facilidade, tá? E elas normalmente estão muito escondidas. Então, não é tão fácil assim encontrar. E as crenças mais profundas, aquelas que mais realmente atrapalham a nossa jornada, elas normalmente são transparentes, como se elas fossem uma parede de vidro que você parece que está enxergando a normalidade, mas na realidade essa parede, mesmo sendo transparente, ela distorce um pouco a realidade e te faz ver o mundo, ou seja, o seu contexto, o seu ambiente profissional e de geração de renda aqui, de uma forma distorcida, tá? Então, é muito difícil detectar qual é a crença, né? Se você soubesse, provavelmente você não estaria tão preocupado em encontrar novas formas de prosperar e ter sucesso profissional. Mas elas estão ali impedindo o seu crescimento, estão ali impedindo o seu desenvolvimento, estão ali te impedindo de chegar onde você deseja. Então, o processo é esse. Crenças geram sentimentos em relação a determinada coisa e esses sentimentos geram comportamentos em relação
a uma meta que nós tenhamos e com isso a gente gera o nosso resultado. Ou seja, se eu tenho crenças positivas sobre mim mesmo, sobre o meu negócio, sobre aquilo que eu faço, sobre a forma que eu faço, eu vou ter sentimentos positivos em relação a determinadas tarefas, comportamentos positivos e, consequentemente, resultados positivos. Já se eu tenho crenças negativas em relação a mim mesmo, ao meu negócio, a forma que eu entrego isso para as pessoas, ou ao próprio dinheiro e sucesso, eu vou ter sentimentos negativos em relação a essas atividades e, consequentemente, comportamentos que não me levam para o resultado, seja comportamento diverso daquele que eu deveria ter, e aí eu vou ter resultados negativos, tá? Entendendo isso, você vai entender uma grande chave da mudança, que o poder para mudar qualquer situação que você esteja vivendo está dentro de você e não fora de você, tá? E a gente vai aprender aqui agora como, de forma básica, pelo menos, identificar. Porque o que acontece, como eu falei, crenças são processos emocionais inconscientes. Então, como é que a gente vai identificar algo que a gente não conhece, não sabe o que é e está de forma inconsciente? O processo que eu achei mais fácil de fazer essa identificação é fazendo o caminho inverso da crença. Ou seja, começando no seu comportamento. Porque comportamentos não mentem. Então, presta atenção no teu comportamento, você vai conseguir entender qual é o sentimento que gerou esse comportamento e, consequentemente, você vai ter uma luz sobre quais são as crenças que estão regendo a sua vida financeira, o seu sucesso, através dos seus comportamentos. Bom, existem 3 medos principais que causam crenças relacionadas ao dinheiro e sucesso. Quando eu fiz a pesquisa no workshop do Poderosamente, eu identifiquei que a grande maioria das pessoas se identificava mais com os 3 grandes medos são o medo da crítica, o medo de perder algo no futuro, né? Então, que é ligado à escassez, e o medo de perder o amor de alguém, de perder valores como amor e conexão. Quando eu fiz a pesquisa no workshop do Prosperamente, a maioria das pessoas respondeu que se identificava mais com os medos da crítica e o medo de perder algo no futuro. Então, eu trouxe esses 2 medos principais para dentro da parte gratuita do Prosperamente e, além de aprofundar esses 2 medos no programa Prosperamente, eu trabalho também o medo de perder o amor de alguém, que está relacionado aos valores de conexão e amor e que é bem recorrente também. Mas como as dores eram mais relacionadas ao medo da crítica, ao medo de perder algo, eu trouxe essas duas versões aqui. Então, os principais medos que geram crenças financeiras são esses. O maior medo em todas as áreas da vida, em geral, é o medo da crítica. Numa pesquisa feita, eu não lembro qual foi a universidade agora, mas quando estavam estudando quais eram os piores medos das pessoas, o medo da crítica ele foi ranqueado como o mais assustador, inclusive que o medo de morrer, né? Então, tamanho é o medo que o ser humano tem de se ver como errado na frente do outro. Então, ele é gerador de diversas crenças relacionadas ao dinheiro e sucesso. Quem tem medo da crítica, mantém todo o tempo o seu foco na falha. Mantém todo o tempo o seu foco naquilo que eu posso fazer errado e que o outro pode apontar como um erro. Não só o outro também, porque a crítica pode não ser só a crítica externa, pode ser a crítica interna. Tá? Então, o pavor de errar, o medo de não saber fazer direito, cria crenças que te levam a ter comportamentos como esses que eu vou falar agora. Então, por exemplo, pessoas que não fazem vídeo nem live na internet para vender seu produto ou serviço, elas não se expõem de maneira alguma, e eu posso dizer para vocês que eu não tinha medo, eu tinha pânico de fazer um vídeo, né? Então, tudo baseado no medo da crítica. Pessoas que têm vergonha de falar do seu produto ou serviço, ou seja, esperam que as pessoas venham até elas numa situação de quase exigir comprar o seu produto para poder falar dele. São pessoas que estão tendo comportamentos que indicam que há crenças limitadoras sobre sucesso e prosperidade relacionadas ao medo da crítica, ou seja, foco na falha. Então, se você está identificando, eu gostaria que você fosse fazendo junto comigo aí, né? Vai anotando aqui a gente está falando de comportamento, porque o melhor
jeito de identificar quais são as crenças que você tem é fazer o caminho inverso. Então, a gente parte dos comportamentos. Esses são só alguns, né, que eu trouxe aqui. Então, vai marcando aí num caderninho, um papel, durante o segmento aqui da nossa aula, para que você possa fazer o exercício com facilidade no final. Comportamento com medo da crítica. Não faz vídeo, nem fala, nem nada, nem live na internet para divulgar seu produto ou serviço. Tem vergonha de falar do seu produto ou serviço com as pessoas. Espera que as pessoas puxem o assunto primeiro para depois fazer um comentário sobre isso. Desiste e acha que não vai conseguir quando alguém critica alguma coisa que ela falou. Então, se está no meio de uma reunião de vendas e uma pessoa fala, eu já experimentei esse produto e não gostei, a pessoa já desiste e acredita que o negócio não é para ela. Não vai em frente naquilo que começa. Então, começa muitos projetos, mas logo desiste, tá? Vai marcando aí os padrões que você relaciona como sendo padrões que você identifica no seu dia a dia. Demora a entrar em ação. Então, pensa muito antes de executar uma determinada tarefa. Procura evitar que aquela execução vá ser feita sem nenhuma falha. Então, por isso, acaba, às vezes, perdendo time. Quando vai fazer, já passou o tempo. Tem ideias incríveis, mas não coloca em prática, não fala para as outras pessoas, não comenta, não dá a sua opinião, porque tem medo justamente de ser criticado. Então, com isso, também não dá não coloca a sua ideia para o seu cliente, né? Nunca acha que está bom, sempre acha que não está, que precisa aprender algo mais ou que não está pronto ainda. Procura defeitos naquilo que está dando certo para os outros para justificar a sua falta de ação. Esse aqui é assim, ó. Alguém fala, olha, eu estou tendo muito sucesso fazendo dessa maneira aqui. E a pessoa que tem medo da crítica, tem medo de errar e por isso trava, né? Custa andar. Ela vai lá e tenta buscar um defeito, né? Naquilo que está fazendo, que o outro está fazendo, está dando certo. Então, ela fala assim, mas isso é porque aqui na minha cidade não vai funcionar, é porque lá na cidade dela funciona. Não, é que eu acho que essa pessoa, porque ela está muito preparada, então comigo não vai funcionar. Então, se você vive procurando defeitos, procurando coisas que podem não funcionar para você nas técnicas que os outros te ensinam e que está dando certo para eles, pode ter certeza que você tem crenças financeiras e sobre o sucesso baseadas no medo da crítica que estão te pedindo de avançar. Outra característica, outro comportamento de quem tem crenças relacionadas ao medo da crítica é desanimar quando recebe uma opinião que não gosta. Por exemplo, se você demonstrou ou falou de algo que você está vendendo para alguém e essa pessoa te deu uma resposta diferente daquela que você gostaria, como é o exemplo não, né? Você já desanima, acha que não vai encontrar nenhuma pessoa que goste daquilo que você está oferecendo. Então, esses são alguns dos comportamentos que indicam que você pode ter crenças limitadoras relacionadas ao medo da crítica. E se você tiver isso, o seu foco passa a maior parte do tempo focado nas falhas, nos erros. E aquilo que você foca se expande, ou seja, cada vez que você pensa em falhar, você se dá mais chance de indicar para o seu subconsciente o caminho correto para falhar, certo? De um outro lado, a gente tem, então, um outro medo gerador de crenças limitadoras em relação a dinheiro, sucesso. Eles são geradores em todas as áreas, mas aqui, especificamente, eu trouxe comportamentos que afetam as áreas financeiras e de sucesso. O medo de perder algo, tá? É o foco na falta, é o foco na escassez. A pessoa que tem medo de perder algo, ela acredita que não há suficiente para todos. Então, só alguns vão poder ter o melhor, né? E que esses alguns vão ser beneficiados por alguma coisa que é externo a eles, né? Alguma bênção, algo especial que eles tenham. Ela não acredita que todo mundo pode buscar o melhor do mundo, a abundância que está disponível para todos, a partir do desenvolvimento das próprias habilidades. Então, quem tem foco na escassez, quem mantém crenças limitantes relacionadas ao medo de perder algo futuramente. O comportamento, como é que é? A pessoa vende fiado porque acha que as pessoas não vão poder pagar e, inclusive, acha que se ela não vender para aquela pessoa, não vai ter outras pessoas para vender, então ela acaba com o capital dela
investindo em pessoas que vão pagá-la da forma que melhor desejarem, porque ela acredita que vai faltar pessoas para ela vender. Na hora de vender, ela trava e não fala nada, porque ela acha que talvez vai perder o cliente se falar, então é melhor deixar o cliente falar que quer comprar para não ser ela a estragar tudo, né? Quando ela ganha dinheiro, ela fica com tanto medo de que futuramente não tenha mais esse dinheiro, que muitas vezes ela faz tudo aquilo que ela gostou, que ela gostaria de fazer ou que ela sonha de uma vez só. Muitas vezes se endividando, porque fica acima da sua capacidade de pagamento. Mas não é porque essa pessoa seja simplesmente uma descontrolada, que não olha para quanto ganha e quanto gasta. É que o medo de que ela não vá ter uma oportunidade futura de curtir aquele momento tão especial faz com que ela gaste tudo de uma vez só. Outro padrão que pode afetar pessoas que têm medo de perder algo no futuro é que ela evita comprar coisas que quer e precisa porque ela acredita que o dinheiro vai fazer falta depois. Aqui não é o comprar coisas banais que não vão ser usadas, tá? Vamos imaginar que você precise, para vender o seu produto, você precise ter um computador que te dê acesso à internet para você falar com a sua audiência, para você expor o seu produto para as pessoas que te seguem, mas você evita comprar um computador porque acha que pode precisar do dinheiro do futuro. Você está ligado o foco está na escassez, mas o que acontece com isso? Você, ao não comprar o computador que te daria acesso a muitas pessoas, você também se impede de vender para essas muitas pessoas e acaba impedindo a geração de fluxo de dinheiro. Pessoas que têm esse medo de faltar depois, elas demoram a pagar contas mesmo quando tem dinheiro. São pessoas que você nota que têm o dinheiro, fizeram a conta porque podem pagar, mas elas têm uma certa dor ao dar o dinheiro ao outro. Por quê? Porque elas acreditam que vai faltar no futuro, né? Que se ela der aquele, não vai vir outro. Então, anota aí, ó. Todos esses padrões, ninguém vai ver se você está anotando, né? Só você vai saber. Então, não tenha vergonha. Se você identifica na sua vida, no seu dia a dia, algum desses padrões, marca aí, porque se libertar deles vai poder trazer para você prosperidade e sucesso. E ninguém vai saber quais são os padrões que você experimenta, só você mesmo. Um padrão também que afeta pessoas que têm medo, que o foco está na escassez, é ter vergonha de comprar coisas caras, ou seja, ela até gosta de marcas, ela gosta de coisas de valor alto, mas ela evita comprar porque ela pensa que isso pode fazer falta no futuro. Então, ela tem vergonha quando ela compra isso e ela acha assim, como eu comprei isso agora que é caro, vai me faltar no futuro. E da mesma forma que a crítica também se expande se estiver no seu foco, a escassez também se expande se estiver no seu foco. Um padrão recorrente de comportamento de quem tem foco na escassez também é pensar todo o tempo nas contas que tem para pagar. Então, iniciou o mês, você já pagou todas as suas contas, já tinha renda suficiente, mas você fica o tempo inteiro pensando nas contas que vão vir para o próximo mês, naquilo que vai vir ainda de despesa. Você custa a fazer negócios porque acha que vão ser geradores de maior despesa e pensa que economizar é o único jeito de prosperar. Então, se você está pensando todo o tempo nas próximas contas, em como vai ser o próximo ciclo de pagamentos, você provavelmente tem crenças ligadas ao medo de que falte no futuro, ao medo da escassez. Muito me honra, outro comportamento comum de quem tem medos relacionados à perda de dinheiro, à perda futura, é ter pena do cliente. Na realidade, essa pessoa acredita que para ela ganhar, alguém tem que perder. Então, por ela não ser aquela pessoa que está fazendo o outro perder, ela fica com pena do cliente e acaba muitas vezes não fazendo fechamento de vendas por causa disso. E um outro padrão aqui é aceitar qualquer condição imposta pelo cliente. Então, o cliente fala, eu quero comprar de você, mas eu não tenho dinheiro agora, eu só vou ter dinheiro daqui a 3 meses. E ela aceita essa condição, porque ela acha também que se ela não aceitar a condição, futuramente o cliente não vai comprar mais dela. Então,
A primeira parte desse momento aqui nosso é você identificar se existe algum desses padrões de comportamento, tá? Que aparece no teu dia a dia, ou seja, que você identifica aí como fazendo parte do seu dia a dia. Esse vai ser o primeiro sinal de onde andam as suas crenças limitadoras em relação a dinheiro e sucesso, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem a vergonha de falar sobre o seu produto ou serviço, ela tem um sentimento em relação a isso, ou seja, quando ela pensa em falar do seu produto ou serviço, ela tem um sentimento, ela tem alguma coisa que diz para ela que ela não deve fazer isso, ou que isso é vergonhoso. É esse sentimento que vai te fazer identificar qual é a sua crença sobre dinheiro, ou sobre isso, né? Sobre falar sobre o seu produto e sobre o seu negócio. Agora, eu vou falar de algumas das crenças, que são as declarações, ou seja, as regras que gerenciam comportamentos limitadores, né? Então, algumas das crenças que são relacionadas ao medo da crítica. Crença, como eu falei no início, é uma verdade absoluta, é algo que você acredita de verdade e que tem um conteúdo emocional muito forte, ou seja, não é simples assim. Não basta que alguém te diga o contrário para que você passe a acreditar no contrário, tá? É aquilo que você sente. E eu selecionei algumas aqui relacionadas ao foco na falha e ao foco na perda para compartilhar com vocês e para vocês verificarem se existe relação, sim. Se é possível que você tenha criado esse padrão de pensamento para você e que esse padrão esteja por aí atrapalhando seu crescimento. Então, uma das primeiras que eu coloquei aqui é: você só tem uma chance. Tem pessoas que acreditam por educação, pelos efeitos da sua educação, pelas próprias experiências da vida, que a gente só tem uma chance de fazer dar certo. Ou seja, que se a gente errar, tudo vai por água abaixo, que não vai ter outra vez, tá? Então, essa é uma crença de quem tem medo da crítica. O que essa crença gera? Ela gera uma tendência ao perfeccionismo, porque já que eu só tenho uma chance, se eu não for muito bem naquela apresentação que eu vou fazer, eu vou perder todas as outras. Então, eu acabo demorando muito a fazer aquilo que eu deveria fazer, porque eu estou ali focada em aparar todas as arestas para fazer a apresentação perfeita. Só que pode ser que eu nunca chegue a isso. Pode ser que eu nunca chegue a essa apresentação perfeita. E se eu passar muito tempo, às vezes, em cima disso, e for lá e apresentar e tiver com essa crença de que eu só tenho uma chance, e algo der errado, não sair tão bem assim como eu imaginava, a pessoa não se interessou, eu vou passar a acreditar que eu acabei com todas as minhas chances, né? Com todas as minhas possibilidades de dar certo, tá? Então, vê aí se essa pode ser uma crença que está te impedindo de avançar. Outra é que é muito difícil ganhar dinheiro. Ela é baseada na crença de que só pessoas muito boas e muito aptas e muito tops e muito sei lá o que vão poder ganhar dinheiro. Se é difícil, por que eu, aqui que sou tão, né, tão simples assim, seria a pessoa abençoada que ganharia dinheiro? Então, se é muito difícil, é porque não é para mim, é para pessoas especiais. Eu tenho que estar totalmente certo. Não basta em algum momento eu estar certo em boa parte do que eu estou fazendo. Eu tenho que estar perfeito. Se eu não estiver perfeito, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Isso aqui é uma frase que virou senso comum, né? Que quanto mais alto se sobe, maior é o tombo. Então, quanto maior o salto, maior é o tombo. Então, eu tenho essa crença aqui, que é um pensamento recorrente coletivo, ela gera um medo do crescimento. Então, eu tenho que crescer devagar, porque se eu subir muito rápido, eu posso cair e aí eu não vou me recuperar nunca mais, né? E todo mundo, lógico, vai dizer que eu era incompetente, por isso que eu não sustentei a posição. Eu não estou pronta. É uma coisa que eu vejo muitas pessoas falarem: não, mas eu não estou pronta ainda. Eu não posso começar a oferecer minha oportunidade de negócio porque eu ainda não sei muito sobre a carreira. Eu não posso sonhar com uma venda de 10 mil reais porque eu não estou pronta ainda, não sei muito sobre os produtos. Sem contar que a gente aprende durante a jornada, né? Então, você nunca vai estar totalmente pronto.
mas pode ser que você precise, você acredite que você ainda não está pronto, que falta alguma coisa em você. Essa crença gera uma busca incessante por estratégias diferentes, como se houvesse um passe de mágica para fazer você ter sucesso e realização profissional, ao invés de fazer você acreditar que a perfeição ou não existe, né? Mas que a excelência vem com a prática, com a repetição, vem com você estar em campo todos os dias. Muitas pessoas também que não têm sucesso em realização profissional, elas falam, tudo bem, eu não tenho ainda o que eu queria profissionalmente, nem financeiramente, mas pelo menos eu tenho uma família feliz, né? Porque essa crença vem de que ou se tem uma coisa ou se tem outra, né? Ou eu sou feliz com a minha família ou eu sou bem-sucedido. E mulheres, principalmente, têm uma crença muito forte em relação a isso, porque é uma crença socialmente muito bem aceita, que ela abriu mão de ser bem-sucedida para cuidar da família. Ainda nos tempos de hoje, ela é uma crença que todo mundo entende. Quando alguém fala assim, ó, não, olha, eu não me dei bem, eu não cheguei ao topo da minha carreira, eu não fui bem-sucedida como eu queria, porque eu optei, eu precisava cuidar dos meus filhos, todo mundo fala, legal, realmente essa é uma coisa que ela fez muito bem, tá? Então, muita gente se agarra nisso para não ter sucesso, quando, na verdade, é o medo da exposição que faz a pessoa não agir, porque o medo dela ir enfrentar o mercado de trabalho, mesmo tendo que, algumas vezes, deixar os filhos com alguém, deixar a casa de uma maneira que não era a que era esperada dela, pode gerar críticas em relação à qualidade dela como mãe, como esposa, né, nesses seus papéis. Então, é esse medo que faz com que ela não avance nesse período da vida e que ainda use isso como uma subterfúgio para dizer, olha, eu não fiz carreira porque eu precisava fazer outra coisa, tá? Você precisa estar segura primeiro, ela vem lá como as outras, né, de preciso saber tudo. Então, eu preciso me sentir autoconfiante, mas o que vem antes, né? A confiança, ela vem pelo resultado. A autoconfiança, você dizer que sabe fazer alguma coisa, vem de quando você vai lá e faz e deu certo. E como é que você vai lá e faz e cada vez dá mais certo? Fazendo. Então, se você esperar estar seguro para poder fazer, você nunca vai conseguir chegar lá. Mas é uma crença que pode estar na sua cabecinha aí, falando, não, você precisa estar seguro primeiro, olha lá, você não confia ainda em você mesmo, então não faz, é perigoso, né? Porque isso a gente aprendeu quando criança. Você só podia brincar em determinadas coisas se você tivesse firme naquilo ali, né? Então, a gente aprendeu, foi educado, assim, desde pequenininho, que existe muito perigo nas coisas, né? E se você fizer errado, o que vai acontecer? Você é criticado. Quem vende algo é porque não teve outra opção. Então, é uma crença muito forte sobre vendas, né? De que a pessoa que vende, ela não tinha outra opção, por isso que ela foi para as vendas. E aí, muitas pessoas têm medo de ser criticadas em relação a isso, né? Então, se eu optei por essa carreira de vendas, porque como você não tinha outra opção, então a crítica vem nesse sentido, né? Então, observa aí se pode ser que aqui exista alguma crença que se relaciona com o seu dia a dia. Se você errar, é porque é incompetente. Então, se você fez uma apresentação de vendas e não deu certo, se você apresentou um produto, um serviço, uma oportunidade de negócio e não deu certo, é porque você é incompetente, porque você é burro, porque você não vai saber nunca fazer. Sem levar em consideração que a gente aprende por repetição, por erro, experimentando, fazendo, e é na jornada que se constrói as nossas competências, tá? Então, essas são algumas das crenças que eu coloquei aqui como crenças que são originadas do medo de falhar, ou seja, no medo de não ser visto como alguém que sabe o que faz. Agora eu vou falar das crenças relacionadas ao medo de perder algo. Uma delas aqui é eu tenho que ser boa para os outros. Se eu não for boa, as pessoas vão se afastar de mim, não vão comprar meu produto, né? Então, eu tenho que ser boazinha para todos, eu tenho que dar muitas coisas para as pessoas para elas não se afastarem de mim. Na venda direta, isso aqui se manifesta muito assim, eu tenho que ser boa, eu tenho que fazer tudo para minha consultora, porque senão ela vai se afastar de mim, vai embora, e com isso eu vou ter menores resultados. A outra, que é muito comum, assim, quem cobra
Quem cobra, quem pensa em dinheiro, quem fala o preço do seu serviço, quem diz, olha, meu produto custa tanto, é porque é interesseiro, você está pensando em si mesmo. Vendedor é aquele que se aproveita do outro. Para o vendedor ganhar, alguém tem que perder. Né? Vendas é algo que é extrair do outro de forma ilegal, vamos dizer assim, né? Não legal, aquilo que fazer com que outro compre coisas que ele não queria gastar. Então, quem pensa desse jeito sobre vendas tem muita dificuldade de ter prosperidade e sucesso, porque a gente sabe que a venda, ela é a única coisa que te permite, de forma independente, gerar a renda do tamanho que você quiser. Se você acreditar que alguém tem que perder para você ganhar, é um difícil que você vai conseguir se manter no caminho, né? Que você está empurrando algo para alguém. Então, vender é se aproveitar do outro. Para eu ganhar, alguém tem que perder. É uma variação da outra também, né? A mesma coisa, praticamente. Só que a anterior fala que só você se beneficia da venda, né? E essa aqui fala que você tira algo do outro. E como os valores da gente fazem com que a gente não queira ser essa pessoa que extrai coisas dos outros que os outros não querem dar, então a gente evita, tem um comportamento de evitar a venda. Dinheiro tem que ser só para o necessário, porque vem lá daquele pensamento coletivo que o dinheiro é maldito, que o dinheiro sobe para a cabeça. Então, eu tenho que ter só para o básico. Se você acredita, se você repete para si mesmo que dinheiro é só para o necessário, ou que você não pensa muito em dinheiro, que dando para o necessário tá bom, você provavelmente vai ter resultados afetados por essa crença, tá? Se eu não aceitar assim, se eu não aceitar essa condição, eu vou perder, como se não houvesse mais nenhuma pessoa no mundo que pudesse comprar seu produto ou serviço. Então, você fala que seu produto custa 1.000, a pessoa fala assim, não, só posso pagar 300, e você aceita, porque você acredita que se não vender para ele, não vai vender para ninguém. Tá? São o caso das pessoas que dão muito desconto, ou que fazem condições que elas se prejudicam às vezes, porque elas acham que vender de qualquer jeito é mais importante do que ter resultado, e que se ela não vender assim, não vai vender de jeito nenhum, né? Então, são pessoas que dão muito mais para o cliente do que seria necessário dar. Às vezes o cliente nem quer tudo aquilo, mas ela pensa que só consegue vender assim, tá? O meu cliente não vai querer gastar dinheiro comigo. Essa acho que, talvez uma das mais fortes, né? De quando as pessoas vão para as suas reuniões de venda, vão fazer seu marketing, a sua publicidade de alguma maneira, e elas vão acreditando que o outro não vai comprar. E olha, que interessante, né? Elas não têm nem ideia se a pessoa vai comprar ou não, né? Não tem, quando a gente oferece algo para alguém, a gente não tem bola de cristal para adivinhar se aquela pessoa vai se interessar por aquilo que você está oferecendo. O máximo que você pode fazer é tornar tão atrativa a sua proposta que gere interesse na pessoa, e aí você conduz a pessoa para a decisão de compra. Mas você não tem poder de fazer a pessoa comprar ou não comprar, tá? Só que tem gente que, por ter essa crença que o cliente não vai gastar o dinheiro dele com ela, é porque justamente ela não vê valor naquilo que ela está oferecendo. Ela não vê como tão valoroso aquilo que ela está oferecendo. Então, se o seu comportamento tem sido o de ir para os seus encontros de vendas, ir oferecer o seu produto, já pensando que o seu cliente não vai comprar, que o seu cliente não vai querer gastar com você, pare e pensa sobre o que você acredita sobre o que você está oferecendo. Pare e pensa o que você pensa daquilo que você está vendendo. Pare e pensa o que você pensa do seu trabalho. É aí que deve estar a sua crença, tá? Outra crença muito forte, que é eu não consigo ou não posso ganhar dinheiro sozinha. Eu preciso de alguém, eu não sou competente o suficiente, então eu preciso de algum apoio. Eu não consigo gerar sozinha, eu nunca gerei antes. Então, agora é lógico que eu sozinha, eu que nunca tive nada, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu preciso de alguém que me ajude, tá? Eu preciso de alguém que se eu for escorregar, me segure pela mão. E como é que você vai identificar se essa é uma crença que está instalada em você? Se você sempre convida outra pessoa para ganhar dinheiro com você, se o seu comportamento é de sempre ter que se apoiar em alguém para poder ganhar dinheiro, pode sair.
Eu sozinha não consigo ganhar dinheiro, então eu preciso do outro, tá? Porque o outro é mais isso, mais aquilo, mais aquele outro que eu. Então, perceba esse padrão de comportamento, veja que crenças podem estar relacionadas a ele, vamos liquidar para você poder prosperar e ser feliz. Dinheiro traz muitos problemas, então tem gente que acredita que o dinheiro traz problemas, que é pelo dinheiro que as pessoas brigam, que é pelo dinheiro que as discussões acontecem, que é pelo dinheiro que todas as desgraças, vamos dizer assim, acontecem. Na realidade, não. É pela luta por a falta dele ou por quem fica com qual parte dele que talvez essas discussões aconteçam. O dinheiro em si, ele não é bom nem ruim, ele é neutro. Ele atua nas relações que ele atua. Ele não atua no amor, ele não atua nas relações com as pessoas, ele atua para aquilo que ele propicia, né? Então, ele atua onde? Nas coisas que ele pode comprar. O dinheiro tem função naquilo que ele pode comprar. Ele não compra felicidade, mas ele compra talvez coisas que te deixem feliz, tá? Ele não compra o amor, mas ele compra experiências e sensações que podem te fazer mais conectado com as pessoas que você ama, tá? Então, o dinheiro em si é neutro, ele não traz problemas. Quem traz problemas ou traz alegrias através dele é a forma como você encara o dinheiro. Bom, identificou, então, primeiro comportamentos e depois crenças que estão relacionadas, que podem estar relacionadas a esses comportamentos? Pode ser que as suas não estejam aqui, tá? Mas já deu para entender, eu acho, acredito que você já está conseguindo entender qual é a dinâmica para encontrar suas crenças limitadoras relacionadas a dinheiro e sucesso. Primeiro, você identifica o comportamento. O que você está fazendo, né? Em comparação ao que deveria fazer uma pessoa que quer aquilo que você quer. E depois, identifica que tipo de crenças, que tipo de regras podem estar gerando esses comportamentos. Eu dei exemplos de alguns, e no programa Prosperamente Completo, eu cito muito mais exemplos. São mais de 60 exemplos de padrões de comportamento, mais de 60 exemplos de crenças, mais 60 exemplos de comportamentos positivos e mais de 60 exemplos de crenças positivas. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Esse padrão de comportamento que você identificou aí como sendo o que te limita, tá? O que te impede de chegar onde você deseja, ele sempre vai ter um ganho. Não existe nenhuma crença que seja totalmente negativa ou totalmente positiva. Tudo é positivo e negativo. Tudo traz alguma coisa boa e alguma coisa negativa. Então, agora olha para o teu comportamento limitador e te pergunta, o que você está ganhando ao manter esse padrão de comportamento? Vamos pensar numa pessoa que gasta muito acima da média com itens de conforto e bem-estar. Você acha que ela faz isso porque ela quer ficar endividada depois? É lógico que não. O padrão, ele tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim, é lógico, é ficar endividado, porque gasta acima da média. E a parte boa, qual é? Qual é o ganho? O ganho é poder experimentar sensações de conforto através da compra desses itens que ela usa acima da média. Entendendo o ganho que você tem, vai ficar mais fácil você substituir esse ganho de alguma maneira, tá? Para você poder libertar-se do comportamento que gera o resultado que você não está gostando. Então, olha aí, quais são os ganhos que você tem ao manter esse comportamento? Um lado dessa pergunta é os ganhos, né? O que você está ganhando quando você mantém esse comportamento? Uma pessoa que evita de falar sobre o seu produto ou serviço para outras pessoas, o que ela está ganhando com isso? A sensação confortável de não precisar se expor. Existe alguma outra forma de manter essa sensação e ainda assim ganhar dinheiro? Essa é a pergunta que vai vir depois, né? Outra forma de descobrir o que você está ganhando, ou seja, por que você mantém o comportamento, porque se você mantém o comportamento é porque você ganha alguma coisa com ele ou consegue evitar alguma coisa que você não deseja com ele. Então, você pode se perguntar qual é o ganho e também você pode se perguntar o que você consegue evitar mantendo esse padrão de comportamento. Então, no caso daquela pessoa que gasta demais com itens de conforto e lazer, o que ela consegue evitar? Ela consegue evitar a rotina, ela consegue evitar a sensação de limitação, ela consegue talvez evitar
a frustração de ter que dizer não para um familiar, né? A pessoa que não compartilha seu produto ou serviço com outras pessoas, o que ela está conseguindo evitar? Ela está conseguindo evitar a rejeição, ela está conseguindo evitar a frustração de oferecer para alguém que ela acreditava que ia aceitar e não aceitou, ela está conseguindo evitar, muitas vezes, ter que se especializar, ou seja, ter que aprender mais sobre aquilo que ela está fazendo. Então, são vários os ganhos que podem haver. Verifique qual é o teu, qual é o ganho que você tem ao manter esse comportamento. Não existe uma pessoa que mantenha um comportamento negativo se ele não trouxer alguma coisa boa para ela, ou alguma coisa que ela deseja evitar, tá? Então, passo 1. Escolha um dos padrões de comportamento que a gente falou lá no primeiro slide. Padrões, comportamento, ações que você realiza no dia a dia. Identifica qual crença rege este padrão, tá? Então, comportamento pode ser não mostrar o meu produto ou serviço para as outras pessoas, ter vergonha de falar sobre o meu produto ou serviço para outras pessoas. Crença que pode estar regendo esse comportamento. Vendedores se aproveitam dos outros, né? Qual é o ganho que eu posso estar tendo ao manter esse comportamento? Se a crença for essa, de que vendedores se aproveitam dos outros, o ganho que eu posso estar tendo aqui pode ser que eu esteja sendo, eu continuar sendo vista como uma pessoa legal, uma pessoa que é bom de se aproximar. E o que eu posso estar evitando? Eu posso estar evitando que as pessoas se afastem de mim, tá? Então, identifica aí, o processo é esse. Escolhe um padrão de comportamento que você identifica que é um dos que mais te atrapalha, vê qual crença pode estar relacionada a ele, qual é o ganho que você está tendo em manter esse padrão de comportamento. Quando você descobrir o ganho, você vai ver que existem outras maneiras de ter esse mesmo ganho. E agora a gente vai para a segunda parte do exercício. Quero que você pegue papel e caneta aí e, com base nas perguntas que a gente fez anteriormente, né? Então, padrão de comportamento, crença e ganho, você escreva no papel, né? Pega o papel e caneta aí e escreve qual é a crença. Vender e se aproveitar do outro, por exemplo, tá? Então, escreve a crença de um lado. Do outro lado dessa folha, eu quero que você escreva a sua resposta para a seguinte frase, né? Complementa essa frase aí. Se todo mundo pensasse assim, pessoas que vendem se aproveitam do outro, como seria o mundo? Então, se todo mundo pensasse assim, ninguém ia vender nada, né? E como seria um mundo que ninguém vende nada? Essa é a estratégia de você mudar a sua visão de realidade, né? Visão de mundo. Pensa num mundo que todo mundo acreditasse que quem vende se aproveita dos outros. E escreve do lado. Se todo mundo pensasse assim, ninguém venderia nada. A segunda coisa que você vai escrever é o seguinte: é mais importante para mim, qual é a sua meta? Qual é o resultado que você deseja, né? Então, é mais importante para mim ter sucesso em vendas do que pensar no que os outros estão pensando, né? Então, do que pensar que eu me aproveito das outras pessoas. Então, a segunda coisa que você vai escrever é isso. É mais importante para mim ter sucesso em vendas do que me preocupar com o que os outros estão pensando de mim. Aí, agora, a terceira coisa que você vai fazer, você vai escrever o ganho, né? Então, eu faço isso porque eu quero evitar que as pessoas se afastem de mim. E depois, a quarta coisa que você vai escrever. Mas agora, eu estou decidida a ter sucesso em vendas, ter sucesso financeiro, ou seja, qual for a sua meta. Você escreve a sua meta, tá? E agora eu quero que você pense o seguinte: você foi muito incrível, né? Porque você criou uma crença, que é essa, no nosso exemplo, de que vendedores se aproveitam dos outros, para que ela te protegesse de as pessoas se afastarem de você. Então, você conseguiu criar um padrão de pensamento que gerou um padrão de comportamento que te protegeu disso enquanto isso foi útil para ti. Só que agora tu decidiu que tu não quer mais isso na tua vida. Então, tu é tão incrível, criou aquele padrão lá naquele tempo, que tu pode criar outros padrões agora, que vão te ajudar a chegar no teu resultado esperado.
tá? Então, eu quero que você entenda que você não criou essa crença porque você é ruim ou malvado com você. Você criou essa crença porque é incrível. Você criou essa crença para que ela te protegesse daquilo tudo que você temia. Só que agora ela não serve mais. E você é tão incrível que vai poder criar outras, tá certo? E aí, vamos fazer essa parte então, né? Quais são as crenças que você pode colocar no lugar de vendedores? São pessoas que se aproveitam dos outros para substituir esse pensamento e que vai ser, assim, impulsionador para você. Então, eu tenho uma sobre vendas, que é uma que eu aprendi com um professor meu e que eu uso no meu dia a dia, é que eu só ganho dinheiro quando eu ajudo muitas pessoas. Para mim, vender é ajudar outras pessoas a encontrar soluções. Então, você pode criar suas aí, quais vão te impulsionar. Pode ser que uma seja vender é oferecer soluções que as pessoas buscam. Vamos ver quais outras crenças que poderíamos falar. Conto com a ajuda de vocês aí. Que crenças empoderadoras, quem está assistindo pode colocar no chat aí. Que crenças empoderadoras você poderia substituir por vender e se aproveitar do outro, né? E que poderiam impulsionar o seu negócio para que você conquistasse todo o sucesso financeiro e profissional que você merece, deseja. Então, vender é servir as pessoas que você trata, né, o seu círculo de clientes. Vender é a única maneira que eu tenho de criar uma renda ilimitada, tá? Então, esses são exemplos de crenças poderosas que vão fazer você se impulsionar. E cada vez que esse pensamento vier, não vou falar com tal pessoa porque ela vai pensar que eu estou me aproveitando, né? Você vai lembrar, não, vender é solucionar problemas que os outros querem resolver. Quem vende serve as pessoas à sua volta, ou quem vende é uma pessoa que constrói um futuro ilimitado. Depois de construir as três crenças positivas, você vai fazer o quê? Você vai quebrar esse padrão de comportamento que é o padrão de não falar do seu produto ou serviço para outras pessoas. Como é que você vai começar a quebrar esse padrão? A primeira coisa que você vai fazer é definir 5 pequenas ações que você pode fazer quando a gente terminar essa aula, por exemplo, e que vão começar a te impulsionar em direção àquele padrão limitante que era não falar do seu produto ou serviço. São 5 passos simples, coisas pequenas. Se você pensar em um passo grande, quebra ele em passos menores. Por exemplo, um passo pode ser assim: vou mandar uma mensagem para uma cliente minha falando de um produto. Eu vou mandar uma outra mensagem para uma outra cliente minha perguntando se ela está precisando repor algum item que ela compra comigo. Eu vou ligar para uma indicação que eu recebi agora e vou falar do produto que eu tenho para ela. Então, lista aí 5 coisinhas bem fáceis que você vai fazer e que vão quebrar aquele teu padrão lá, que nesse exemplo que eu usei aqui era o de não oferecer o produto para as pessoas, e que vão fazer simplesmente esse padrão se romper, tá? Depois que você faz isso, você já enxergou por que você fazia isso, qual era o ganho, você já criou crenças empoderadoras a respeito disso, e agora só falta você quebrar o padrão e entrar em ação, tá? Então, cria aí as ações. Se quiser compartilhar comigo de alguma maneira, vou adorar saber quais são os 5 passos que você vai dar para quebrar o seu padrão limitante de crenças sobre sucesso profissional e sucesso financeiro. Depois de fazer isso, o ideal é respirar fundo, agradecer por esse conhecimento novo que você está recebendo hoje e pensar como é que você se sente agora em relação àquela crença que você identificou lá no início. No caso aqui do exemplo, vendedores são pessoas que se aproveitam dos outros. Olha para isso depois que você fez o exercício e vê se já ficou diferente. Vê se você olha com os mesmos olhos ou se você tem vontade de agir de maneira diferente. Bom, gente, antes de passar para a próxima parte, eu vou fechar o slide um pouquinho aqui, e eu gostaria de contar aqui com as pessoas que estão conosco aqui nessa noite na apresentação ao vivo. Muita gente já me perguntou para assistir depois gravado, né? Eu queria ver de vocês.
Qual o sentimento que vocês experimentaram após passar por esse exercício, após trabalhar, conhecer alguns dos padrões limitantes de crenças financeiras e de sucesso? Como vocês se sentem? Qual foi o feedback que vocês tiveram ao conhecer esse conteúdo? Alguém pode conversar aqui, me falar, ou pelo chat, ou por microfone. Quais são os insights que você teve ao conhecer o conteúdo, ao descobrir que você pode mudar todo o quadro, né? Você pode realizar aquilo que você deseja, aquilo que você quiser, a partir da mudança daquilo que você acredita, né? Então, quando você teve contato com despertar para esse poder, para essa ferramenta que está no seu cinturão de ferramentas, o que você está sentindo agora? Ninguém aí, ninguém quer compartilhar, então, aquilo que experimentou, conheceu o conteúdo. Certo, Jefferson. Você entendeu a ação, mas se eu te perguntasse assim, quando você olhou para os padrões de comportamento, quando você olhou para as crenças que regem, quando você olhou para os ganhos que você poderia estar tendo, né? O que te veio à cabeça, assim? Qual é o sentimento que, que te veio ao perceber que você tem, sim, o poder de transformar isso? Minha pergunta primeiro, vocês fizeram aqui o exercício juntos? Vocês conseguiram identificar algum padrão que se relaciona a vocês? Para a Marcela e para o Jefferson, que estão compartilhando comigo aqui. Algum de vocês conseguiu ver nos padrões de comportamento alguns que, que têm relação com o dia a dia de vocês? Vergonha de gravar live e medo da crítica, né? Então, ah, e para a Regina Marques, que está conversando ali, que falou que a descoberta deu uma sacudida, né? E que, na verdade, sabem o que tem que fazer e não fazem. Só que eu quero dizer para vocês que não é porque você não quer que você não faz, porque você não instalou essa crença aí. Um belo dia você não acordou e disse, hoje eu vou me ferrar, vou fazer tudo diferente do que eu aprendi que dá certo, né? Não é por isso, é porque em algum momento esse pensamento, que é uma verdade absoluta, foi instalado lá no seu subconsciente e você faz isso de maneira inconsciente. Você não diz de propósito a si mesmo, olha, vou fazer tudo errado, vou fazer tudo que todo mundo fala para não fazer. Você precisa entender que ninguém quer ser mal sucedido, né? Ninguém diz, não, eu adoraria não ganhar dinheiro, adoraria não ter sucesso financeiro, adoraria me ferrar trabalhando e mesmo assim não ganhar dinheiro, né? São as suas crenças que fazem com que esse comportamento aconteça. Então a Dayana falou ali que ela é boa em vendas, né? E que na hora de apresentar a oportunidade de negócio dela, ela não é tão claro assim. Dayana, investiga aí, tá? O que você acredita sobre apresentar a oportunidade de negócio para as outras pessoas? O que você acredita sobre cadastrar pessoas na sua equipe? A crença está relacionada a isso, tá? Porque apresentar a oportunidade de negócio é a mesma coisa que vender um outro produto qualquer. A oportunidade de negócio é um produto também. Então, se você é bom em vendas, você seria ótima apresentando a oportunidade se não houvesse uma crença sobre a oportunidade. Porque, olha bem, é como se você fosse vender um produto que você não acreditasse.
tá? Vamos pegar aqui no seu portfólio de produtos, tem um produto que você não acredita, um produto que você não vende porque você não acha que ele dá resultado. Então, o que acontece? Você não vende aquele produto, você não tem confiança em vender aquele produto. Por quê? Porque você tem uma crença de que ele não funciona. Eu não estou dizendo que essa é a crença sua sobre a oportunidade, mas identifica o que tem, tá? Qual a regra que pode estar passando pela sua cabeça em relação à sua oportunidade de negócio, porque se você é boa em vendas, você tem os princípios da venda, né? Então, como que você não consegue vender a sua oportunidade? É porque tem ali alguma crença em relação a isso, tá? Então, né? Quanto que está valendo, né? Quanto que essa crença, quanto que a Regina está falando ali, né? Que ela é muito crítica com os outros e com ela mesma, então ela tem muito medo da crítica, né? E pensa o seguinte, se continuar isso, tá? Se continuar assim, com esse medo da crítica, continuar paralisado por causa do medo de errar, o medo de ser apontada como alguém errando, o que vai acontecer na sua vida, na vida de cada um de nós, porque todos nós temos medo da crítica, né, em maior ou menor grau. O que vai acontecer? Se você continuar paralisada por esse medo, o que vai acontecer com o seu negócio, com a sua prosperidade, com as coisas que você quer para a sua vida? Né? Então, a gente tem que questionar esses medos e ver o que é mais importante. Se é continuar mesmo a não ser criticada, se é continuar mesmo a não se expor à crítica, ou se é alcançar os nossos sonhos. E se a decisão for por alcançar os nossos sonhos, a gente vai sim fazer tudo que preciso for para conseguir aquilo lá. Então, você precisa se perguntar, tá, o que é mais importante para mim? É não ser criticada ou é alcançar o que eu desejo? Bom, gente, agora, então, que a gente já tive um feedback de vocês sobre o que vocês se deram conta ao participar desse encontro rápido aqui, nessa aula rápida sobre crenças, né, sobre a formação das crenças de dinheiro e sucesso. Eu vou pedir licença para apresentar para vocês os benefícios do programa Prosperamente, que é um programa totalmente focado em trabalhar as crenças de dinheiro e sucesso, tá? E que você vai, se quiser, trabalhar essas crenças que você tem, vai ter a opção de estar fazendo a inscrição nesse programa. Então, o programa ele tem por base que as pequenas transformações é que levam aos grandes resultados. Para quem que é o programa Prosperamente, na sua versão completa? Ele é para pessoas de qualquer segmento que desejam desenvolver uma mentalidade próspera e realizadora. É para quem quer quebrar suas crenças financeiras, tá? Ele é também para pessoas que querem crescer, sabem o que fazer para conquistar os seus sonhos, mas ainda não estão conseguindo. Então, é para aquele caso de pessoas que sabem o que tem que fazer, sabem como fazer, mas não estão conseguindo. Elas vão aprender a quebrar as crenças que estão impedindo a ação. Ele é para pessoas que querem ter liberdade financeira, mas vivem em altos e baixos, tanto profissionais como em relação a dinheiro. Como é que funciona esse programa? Tá? Ele é um programa de 5 videoaulas, em que eu vou explicar todo o processo detalhado de identificação e ressignificação das crenças sobre dinheiro e sucesso. Essas 5 aulas vão estar numa área de membros exclusiva, né? Não são aulas abertas, que você vai receber o acesso e ainda vai ter materiais extras para te ajudar no controle financeiro. E você vai receber também, dentro do programa, uma lista completa com mais de 60 padrões de comportamento limitantes, mais de 60 crenças identificadas como crenças limitantes de dinheiro e prosperidade. Vai receber mais de 60 padrões de comportamento de pessoas que têm sucesso. Então, a gente vai analisar como que as pessoas que têm sucesso agem no seu dia a dia, para você poder modelar. E vai receber também a lista de 60 crenças poderosas para dinheiro e sucesso. Crenças que geram comportamentos de dinheiro e sucesso, tá? Este é o programa Prosperamente. Você acessa na sua casa, pode
fazendo no melhor horário para você, não depende de estar junto com as outras pessoas, e é um processo rápido de transformação profunda. Você vai se inscrever nesse programa para viver de acordo com aquilo que você acredita. Outros benefícios do Prosperamente é que você vai aprender a viver um estilo de vida próspero, você vai identificar todos os seus comportamentos sabotadores, você vai aprender a se relacionar com dinheiro e com sucesso, você vai se sentir segura ao olhar para o seu futuro financeiro e profissional, você vai ter mais disciplina para as atividades do dia a dia, porque onde você se livrar dos medos que te impedem de conquistar aquilo que você deseja profissionalmente, você vai ter muito mais força para agir no seu dia a dia. Você vai poder fazer melhores escolhas profissionais e financeiras, não vai mais agir tão regido por crenças que não fazem mais sentido para você, vai construir a sua estratégia para alcançar a sua meta financeira e vai se sentir confiante para acompanhar a sua evolução profissional e financeira. Quantos de vocês já tiveram até medo de olhar para o extrato bancário e olhar o que está lá? Eu já tive muitas vezes, por quê? Porque eu tinha crenças financeiras de que eu não via, né? Que se eu não olhasse para isso ia se resolver futuramente de uma forma automática, mágica. Quem se inscrever no programa isso era até dia 10, mas quem se inscrever ainda até sexta-feira no programa Prosperamente vai ganhar uma aula bônus, que é a aula Cria o Seu Futuro Financeiro, onde eu te ensino a traçar metas neurologicamente corretas e que sejam possíveis de atingir. Bom, como qualquer programa, o Prosperamente vai te dar a técnica, vai te ensinar a fazer a ressignificação, a identificação, vai te dar muito material para te ajudar, mas você vai precisar agir nessa mudança, porque naquilo que você não coloca a sua energia, não funciona. O conhecimento por si só, ele não resolve problemas, tá? Então, é um programa que sim, vai te ensinar como fazer, mas você vai precisar trabalhar isso mesmo para que tenha resultados. Eu confio tanto no programa Prosperamente, porque é a mesma técnica que eu uso comigo, com os meus coaches do individual, todos os dias aqui, que eu dou garantia. Então, se você entrar no programa, assistir as aulas e achar que aquilo não foi para você, eu devolvo o valor pago, né? Porque você pode solicitar, então, esse reembolso nos primeiros 7 dias, né? Que você vai ter acesso ao total do conteúdo, e se você não gostar desse conteúdo, achar que não resolveu o seu problema, ou que não teve nada a ver com você, você solicita, a gente reembolsa, sem nem perguntar o que está acontecendo. Pessoas diferentes têm resultados diferentes, tá? Então, os resultados das pessoas que realmente têm transformações são resultados das pessoas que se entregam para o processo e que colocam em prática o que aprenderam. Então, por isso eu posso dizer que pessoas que já passaram por esse processo tiveram mudanças drásticas e outras não, em função daquilo que aplicaram. A inscrição no programa Prosperamente, ela pode ser feita no cartão de crédito em até 10 parcelas de R$19,90 ou à vista por R$147. Então, eu te dei o conteúdo, te dei o caminho, só com o conteúdo que eu te dei gratuitamente, você com certeza já tem ferramental para identificar alguns dos seus padrões de comportamento financeiros, mas se você quiser que eu te ajude a construir essa mentalidade próspera e de sucesso financeiro, vem comigo, que a partir do dia 20 o acesso vai estar liberado, tá? E você vai ter acesso ao programa que vai transformar de forma rápida a sua mentalidade em relação à forma como você se relaciona com o dinheiro, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença. Há uma frase de Benjamin Franklin que diz: invista o que você tem na bolsa, na sua mente, e ela encherá a sua bolsa de ouro. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de estar aqui hoje e vocês estiveram. Então, vocês investiram não dinheiro exatamente porque essa aula é gratuita, mas investiram tempo e esforços para estar aqui. Então, serão recompensados de qualquer maneira. E aqueles que quiserem seguir o programa e quiserem estar junto comigo para aprofundar o seu conhecimento e a prática sobre isso, vão ter a oportunidade de fazê-lo. Basta entrar em contato comigo através do WhatsApp, através do Facebook, para finalizar a sua inscrição aí. Muito obrigada e até a próxima. Continua seguindo aí as minhas aulas, continua seguindo os meus posts, que eu vou sempre dar conteúdo de qualidade e coisas que eu acredito que fazem diferença para você de forma gratuita, tá? Um grande beijo e muita prosperidade para você.